que está acontecendo? Nuvem de gafanhotos, ciclone bomba, pandemias, terremotos, erupção de vulcões, tsunamis. Serão esses os sinais do fim do mundo? Você já ouviu falar do dia do Senhor? Se você for uma pessoa que tem coração fraco e não pode ter muitas emoções, então não assista a esse vídeo, pois hoje nós vamos falar de um dos temas mais terríveis de toda a Bíblia, o dia do Senhor. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, tudo bem? Antes de começarmos, eu faço esta pergunta para você. Você acredita que um dia Deus julgará todas as pessoas segundo as suas obras? Coloque a resposta nos comentários abaixo. Eu gostaria muito de saber o que você pensa a respeito desse assunto. Isso nos ajuda a ter ideia da expectativa do futuro, tanto naqueles que acreditam em Deus, quanto naqueles que não acreditam. Em segundo lugar, eu também peço um favor para você colocar o seu gostei no final do vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas e, por favor, se inscreva no canal para receber em primeira mão os próximos vídeos. Isso nos ajuda muito, tá bom? Obrigado. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Essa expressão, dia do Senhor, está presente nas profecias da maioria dos profetas de Israel, nesses 2000 anos de história do povo hebreu antes de Jesus Cristo. Profetas tais como Amós, Joel, Ezequiel, Sofonias, Isaías, Jeremias e muitos outros. Mas é também um tema recorrente ao longo do Novo Testamento e foi categoricamente ensinado e avalizado por Jesus Cristo e também pelos seus apóstolos. Portanto, o dia do Senhor não é um evento localizado ou centrado em apenas um profeta, mas foi tema muito forte e constante ao longo da narrativa bíblica. E muitos desses profetas falaram exatamente sobre esse assunto, por isso ele é tão importante. Lembramos que esses profetas, eles viveram em tempos diferentes. Muitos nem se conheceram. Trata-se, portanto, de um evento que será único, incomparável. Nunca houve nada igual na história da humanidade. Será algo decisivo, definitivo e final. O profeta Joel chamou esse dia de o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor se refere, portanto, ao dia em que finalmente Deus, que é o juiz de toda a terra, estabelecerá o tempo do juízo final, do juízo de todos os homens e de todas as nações. Ele fará justiça sobre toda a injustiça, sobre toda a maldade e sobre toda a corrupção dos homens. Preste atenção agora. Se você tem coração fraco, pule a parte do vídeo que eu vou mostrar, pois eu vou mostrar algo muito forte que Deus disse através da boca do profeta Isaías. São palavras duras e sérias, mas é a palavra de Deus. Assim está escrito sobre o dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos, ou seja,
Os poucos que vão sobreviver a esse cataclisma serão mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Forte não, mas é a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu quero falar sobre algumas ideias erradas a respeito de Deus. Veja, muitas pessoas não conhecem o Deus que se revela na Bíblia Sagrada. Eles têm uma ideia superficial do Criador. Para eles, Deus é só amor e bondade. Esse é o senso comum da maioria das pessoas. Por isso que todo mundo continua vivendo a sua vida ignorando as coisas de Deus, fazendo o que sempre fizeram, o que lhe dá na cabeça. Se tem que errar, erra, se tem que pecar, peca, se tem que odiar, odeia, sabe? Continuam fazendo as mesmas coisas porque a ideia que eles têm de Deus é de um homem velhinho, bonzinho e que só faz o bem. Olha, é verdade. Eu concordo com isso, que a essência de Deus é o verdadeiro amor. Mas essa não é a única característica da personalidade do nosso Criador. Se você é uma pessoa de fé, eu te incentivo a ler a Bíblia Sagrada. Estude e aprenda sobre quem é Deus de fato. Isso vai te livrar de ter ideias falsas ou superficiais a respeito de Deus. Se você fizer isso, vai ver que, ao longo da história, inúmeras vezes, Deus tirava a capa da bondade e vestia a toga de juiz e exercia juízo severo sobre os pecados dos homens. Vou lembrar para você 3 fatos que certamente você conhece, que foram os momentos que Deus exerce juízo sobre nações, sobre cidades, sobre pessoas. O primeiro exemplo é o dilúvio, que afogou toda a humanidade no tempo de Noé. E só Noé, que era justo e que cria em Deus, é que foi salvo, ele e a sua família. Segundo exemplo, são as pragas que dizimaram o Egito, mas só o povo de Israel foi poupado. Outro grande exemplo é o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, uma das cidades mais terríveis que existiram naquele tempo. O fogo que veio do céu destruiu literalmente aquelas 2 cidades, e somente Ló e a sua família foram salvos. Entenda que o amor é um dos atributos de Deus, mas ele mesmo disse que vai chegar a hora do acerto de contas, em que todos os homens, sem exceção, serão julgados por todas as suas obras, palavras e pensamentos. Esse é o dia do Senhor. O terceiro ponto é o peso da profecia bíblica. Muitos críticos da Bíblia Sagrada usam um jargão muito conhecido e repetido por muitas pessoas. Eles dizem assim: a Bíblia não merece crédito porque ela foi escrita por homens, por isso que eu não acredito nela. Mas essas mesmas pessoas também não acreditariam na Bíblia, mesmo que fosse dito que Deus em pessoa a tivesse escrito. Me perdoe, mas pessoas que falam assim são pessoas de mentalidade rasa, pois nem se deram ao mérito de buscar mais informações sobre a autenticidade das Escrituras. O fato é que falam da Bíblia, mas nunca leram. E se leram alguma coisa, foi de maneira superficial. O máximo que muitas pessoas conhecem é o Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou leram o Salmo 91, como alguns colocam no imóvel da sua casa. Ali a Bíblia vira um porta-pó e só pega pó, porque ninguém lê. Né? Só colocam ali para ter alguma energia positiva, ou que Deus de repente vai se agradar deles porque está deixando a Bíblia ali aberta para todo mundo ver.
Simplesmente essas pessoas repetem o que eles ouviram de alguém. Veja, como dar crédito a pessoas que falam daquilo que não entendem? Quando você apura, por exemplo, a história de Israel em quase 2000 anos de relatos, passando por diversos tempos e épocas, vai verificar que esses profetas viveram em tempos diferentes. Eles não se conheceram pessoalmente. Eles possuíam personalidades distintas uns dos outros. Foram pessoas oriundas das mais diversas camadas da população. Uns eram mais cultos e outros eram mais simples. Uns tinham mais recursos financeiros, outros eram mais pobres. Mas o que chama atenção é a coesão, a harmonia dos escritos bíblicos, que mostra que os homens e as culturas mudavam ao longo do tempo, mas havia por trás deles uma inspiração única, uma revelação de uma mesma fonte, a mente do Criador. Pedro, o apóstolo, foi muito feliz quando ele falou sobre isso. Olha só o que ele disse. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Em quarto lugar, eu quero falar sobre quando isso vai acontecer. Quando acontecerá o dia do Senhor? Eu vou dizer duas coisas a respeito disso. Primeiro, é uma palavra que Jesus disse a respeito desse dia. Ele disse o seguinte: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Sobre esse dia, ninguém sabe. É uma prerrogativa exclusiva de Deus. Nem Jesus mesmo sabia naquele momento. Mas sabemos como esse dia virá. Olha o que está escrito, irmãos. Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Olha essa expressão, virá como ladrão de noite. Ou seja, ninguém sabe o dia em que o ladrão vai aparecer para roubar. Senão a gente ficaria esperando ou chamaria a polícia antes. Mas geralmente os ladrões roubam numa hora que ninguém está sabendo, ninguém está esperando. E Jesus está ensinando que esse dia do Senhor é como esse ladrão de noite. Isso significa que esse dia virá num dia que ninguém está esperando. Isso pode acontecer hoje de madrugada, ou pode acontecer amanhã de manhã. A pergunta é: você está preparado para isso? Pense um pouco a respeito disso. Concluindo, o dia do Senhor será um dia terrível para aqueles que não creem e aqueles que rejeitam Deus, que desprezam o seu Filho Jesus Cristo, que foi enviado pelo próprio Deus para salvar a humanidade. E também será um dia terrível para aqueles que vivem na injustiça, para aqueles que vivem na maldade e na corrupção. É nesse tempo que Jesus um dia ensinou: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois ele será farto. Eu não estou aqui defendendo
nenhuma religião, eu não estou aqui em nome de nenhuma igreja, e eu não recebo nada pelo que eu estou fazendo, porque eu aprendi algo. Eu tenho que dar de graça aquilo que de graça eu recebi. Hoje vivemos um tempo em que Deus está focado na salvação do homem, em dar a todos tempo para se arrependerem dos seus pecados, da sua vida errada e receberem Cristo como seu único Salvador. A religião nos salva. Quem salva é Jesus. As tuas obras boas não têm poder para te salvar. A Bíblia diz que as obras não salvam. A única pessoa que pode te salvar é Jesus Cristo. Alguns até acham que essas profecias deveriam ser cumpridas logo. Mas olha o que está escrito. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é muito paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Para aqueles que creem em Jesus Cristo como o Filho de Deus, que vivem na luz da sua palavra, do seu ensino, o dia do Senhor não lhes pegará de surpresa, pois eles estão se preparando agora. E naquele dia já estarão preparados. Finalizo com estas palavras de consolo para você que confia em Deus de todo o teu coração. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus, preste atenção, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Texto maravilhoso, não? Que bênção. Isso consola e conforta o nosso coração. Esse dia do Senhor, portanto, não é para os filhos, aqueles que verdadeiramente servem a Deus. Então, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, dê ouvidos a essas palavras. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com alguém. Eu tenho certeza que serão palavras de salvação e conforto para muitas pessoas que estão precisando ouvir. Deus te abençoe. Amém.